Ouço Deus, no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus, no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus, no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus, no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que me evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, meu irmão, a sorrir. Nosso boa noite a todos. Já estavam falando, o cara mal educado não fala nem boa noite, né? Mas nosso boa noite, é sempre uma grande alegria estar de volta a essa casa. Então é sempre uma grande alegria aos nossos corações retornar a este lar, edificado em nome de Jesus. Nós viemos aqui já quando ainda não tinha o salão, então é imensa mesmo a nossa alegria de ver o trabalho que está sendo feito todo final de semana. E rogamos então que Jesus, nesse instante, amplie em cada um de nós a nossa capacidade de entendimento dos seus ensinamentos, pois sabemos que somente melhor lhe compreendendo, melhor poderemos entender os desígnios do Pai maior, o porquê das dificuldades, as dores, os problemas de nossas vidas, que vem, como nos diz Paulo, forjar em cada um de nós uma fortaleza. Somos todos filhos de Deus, cujo amor inunda todo o universo e está presente nas mais íntimas fibras do nosso ser. E estamos todos nós mergulhados em seu fluido cósmico universal, ou como nos diz a espiritualidade na questão 33 do Livro dos Espíritos, a substância primitiva. Nesse tópico da questão 23 até a 34, fala sobre as propriedades da matéria, da 29 até a 34, propriedades da matéria, matéria a qual é este fluido cósmico universal, o qual é criador de tudo que nós conhecemos, tanto físico, matéria física, quanto a fluídica. Ou seja, como nos diz a espiritualidade na questão 82 do Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada, a quintessência da matéria, aquilo que é etéreo, o éter, ou seja, o próprio Espírito. E lá a espiritualidade nos diz assim: por enquanto basta isso que vos digo, não tentem entender, porque seria tal qual nós queremos orientar, esclarecer a um cego de nascença, como é a luz. Dia virá que a gente ainda irá compreender este fluido cósmico universal, conhecido também por outras religiões, como o hausto divino, ou seja, o hálito de Deus, agente criador de tudo, como também as outras religiões a conhecem. Falando então em ciência, no ano de 1942, Peter Higgs
a descobriu, mas não pôde comprová-la. E no ano de 1964, ele conseguiu a comprovação e os cientistas caíram de joelhos perante essa descoberta e a denominaram partícula de Deus, não tendo outro nome mais sugestivo do que este. Vejam que eu estou falando religião e ciência, as duas unidas. Na questão 59 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz considerações sobre o assunto e resume, vou resumir aqui, que são 3 páginas, que ele é muito minucioso. Ele diz assim, que a ciência e a religião se farão mais forte quando uma andar lado a lado da outra. E é essa a proposta da doutrina espírita, uma religião científica e filosófica. Somos todos filhos de Deus, e temos todos nós, por fatalidade na vida, a plenitude, a perfeição. Só que lográ-la agora, de imediato ou mais tarde, dependerá do nosso livre-arbítrio, da forma como vivemos, da forma como agimos, da forma como reagimos perante as situações de nossas vidas, da forma como nós pensamos, da forma como nós verbalizamos, não só pela voz, mas também pela escrita. Por isso precisamos tomar muito cuidado com aquilo que escrevemos no Facebook, no WhatsApp, porque isso tudo forma em torno de nós um nome resgatado por André Luiz da Grécia Antiga, uma psicosfera, que significa uma atmosfera que nos circunda. Outras religiões a conhecem como aura. Não é áurea, né, gente? A áurea é a lei da princesa Isabel, de 13 de maio de 1888, que trouxe a libertação dos escravos. A aura, nome também vindo da Grécia Antiga por nosso querido Orígenes, do século II, ficou conhecido como o cristão. Aura. Aura também conhecida pela ciência que a comprovou, denominando-a como campo magnético. Vejam aí, a ciência e a religião falando a mesma língua. Somos todos filhos de Deus. E temos essa fatalidade da plenitude e a perfeição. Não temos opção, é nos fatalidade. Nós sempre brincamos na internet com os amigos, falando de que a NASA necessita vir estudar o brasileiro, pois ele é uma pessoa criativa. Muitos daqui, com toda certeza, já viram isso, não é? Tem muitos desses tipos de brincadeira, mas por que existe esta brincadeira? Porque realmente a NASA veio ao Brasil no ano de 1958 para estudar um brasileiro. E o nome dele, Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso doce Cândido Chico Xavier, que traz o nome a esta casa, edificada em nome de Jesus. E lá, esse texto que está na internet, para quem quiser ler, nos diz que a NASA em 1958 trouxe equipamentos sofisticadíssimos, de última geração. Veja só aí, 70 anos atrás, hein?
e entre eles um aparelho chamado psicoscópio. Esse psicoscópio, ele tem a função de medir a psicosfera, que nos fala André Luiz, a aura, o campo magnético dos seres. E o aparelho era tão sofisticado que ainda era capaz de gravar a voz dos espíritos. Está na internet para quem quiser ler. E vejam só, naquela época não tinha nem sequer computadores. Nossas casas se inundaram de computadores. Hoje já estão até sumindo. Tem aparelhos mais sofisticados, laptops, celulares, não é? E ainda não temos o tal do psicoscópio, que era para ter em toda a casa espírita, para ter uma comunicação com a espiritualidade, gravar. Muito bem. Então, com esse aparelho, eles constataram que a psicosfera, a aura, o campo magnético de Chico Xavier, possuía mais de 10 metros de diâmetro. Mais, vejam a palavra. Divaldo Pereira Franco, em uma entrevista, ele fala assim, que o Chico tinha mais de 20 metros de diâmetro de psicosfera. E que ele precisou passar por 6 anos de passe magnético para reduzir essa psicosfera. Porque acaba sendo perturbadora. Às vezes nós estamos aqui e com essa capacidade uma pessoa passando lá do outro lado da rua, ou então todos aqui presentes, pensamentos, ideias acabam trazendo um desconforto. E ele tinha essa capacidade. Mas quando fala mais de 10, mais de 20, pode ser até 1 quilômetro, 10 quilômetros, não é? Assim que se subentende. Muito bem. E a NASA fez a mesma pesquisa por outros grandes médiuns do mundo. E constatou que outros médiuns possuíam até 4 metros. Até 4 metros. E nós, meros mortais, 2 centímetros. Vejam só. O que necessitamos então fazer? Aprimorar esta aura, esse campo magnético, essa psicosfera. Ampliá-la, mas como? Fazendo com que aprimoremos os nossos sentimentos. Emmanuel nos diz que só possuímos um direito de disputa, que é o do aprimoramento de sentimentos. Aprimorar sentimentos é crescer, é evoluir. Muito bem. Mas eu tenho certas dificuldades, eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou nervoso. E aí o que a espiritualidade, tanto quanto a psicologia moderna hoje nos diz? Ela nos diz que precisamos, de certa forma, alterar o nosso nível de pensamento para melhor. Então a pessoa que é nervosa, ela começa a proceder assim: eu sou calmo, eu tenho calma, eu transmito calma. Joana de Ângeles fala isso em seu livro O Homem Integral. O ser e o ter estão interligados. E o transmitir é essencial. Nas palavras de Chico, nós só possuímos aquilo que doamos. Então, a pessoa, como disse agora, é nervosa, ela exercita. Eu sou calmo, eu tenho calma, eu transmito calma. É um exercício que se faz várias vezes por dia. Ela tem outros tipos, ela é infeliz, depressiva, ela começa a exercitar. Eu sou feliz, eu tenho felicidade, eu transmito felicidade. Diz o ditado popular que o mentiroso mente tanto que acaba acreditando que a própria mentira
é verdade. E é justamente o que a psicologia moderna fala. Aquelas pessoas que possuem certos tipos de dificuldades, ela pode fazer esse tipo de exercício que ela vai aprimorar. Vocês querem ver? Hoje está em dia a gente interagir com o pessoal. Então nós vamos fazer aqui um exercício, dizendo: eu sou feliz, eu tenho felicidade, eu transmito felicidade. Vamos repetir isso 3 vezes, gente? Vocês me ajudam? Vamos lá? Eu sou feliz, eu tenho felicidade, eu transmito felicidade. De coração, vai, gente. Eu sou feliz, eu tenho felicidade, eu transmito felicidade. Eu sou feliz, eu tenho felicidade, eu transmito felicidade. Nos diz Chico Xavier que isso interfere até na egrégora do ambiente, porque as paredes, o ambiente, eles guardam em si vibrações positivas. Vem que só da gente falar em felicidade, algo já mudou? Precisa ser assim, porque nós não podemos persistir sempre no equívoco, no erro. Precisamos nos exercitar, e tudo depende do nosso esforço. Nos diz a espiritualidade que seremos reconhecidos pelos nossos esforços, não é? Muito bem. Existe também um exercício que a gente sempre faz, que é dizer assim: quando nós torcemos para um time, eu falo assim: eu sou corintiano, eu sou São Paulino, eu sou palmeirense, eu sou América de Rio Preto, não é? América aqui, não é? América de Rio Preto. Então, isso nessa linha de pensamento, nós podemos dizer: eu sou Jesus, eu tenho Jesus, eu transmito Jesus. É o que essa casa faz, principalmente a hora que se devota em se doar ao próximo, aos necessitados. É Jesus presente em nossas vidas, e agindo assim, nós o convocamos para estar mais próximo de nós. Tem aquela historinha do pai que trouxe a criança para a evangelização infantil, e aí a criança, como sempre, ela desenvolve ideias e raciocínios e faz perguntas difíceis, e no caminho de volta para casa fala: pai, que tamanho possui Deus? Aí o pai conta aquela historinha do avião: está vendo o avião a jato passando lá? Sim, papai, muito pequeno. Vamos no aeroporto. E chegaram lá, viram aquele avião enorme. O que você achou, meu filho? Ah, pai, é gigante. Assim também é Deus. Ele se faz maior em nossas vidas quando nós nos aproximamos dele. Allan Kardec nos fala uma história no livro Obras Póstumas, que nós estamos trilhando por uma estrada larga, ampla, podemos dizer assim, uma estrada de pista dupla, não é? Exemplo, a Washington Luiz. E então, de tempo em tempo, nós adentramos a uma floresta. Na Washington Luiz, de tempo em tempo, é o pedágio, né, gente? Mas não vamos falar disso não, é muito triste, né? Muito bem. Então, nós adentramos essa floresta, e ele fala que essa floresta é tão densa, tão fechada, que ela até fica escura. E ali nós nos machucamos, nos espinhos, nos galhos, nas pedras, nos pedrouços, mas persistimos e conseguimos sair dessa floresta, machucado na maioria das vezes, por inexperiências. Então, tal qual o cachorrinho, não é, que lambe as suas feridas, nós damos, em vez em quando na nossa vida também, lambemos as feridas e prosseguimos, não é? E ele fala que depois de um tempo, ele se adentra a uma outra floresta, tanto quanto densa, fechada, e o sujeito se machuca, mas ele já tem algumas experiências a mais, e consegue sair do outro lado. Prossegue no caminho,
e encontra uma nova floresta, tanto quanto densa como as outras, mas no meio do caminho ele encontra um lenhador, e este lenhador lhe orienta um caminho a ser seguido. E então Kardec nos diz, esse lenhador são nossos anjos guardiões, nossos benfeitores, é Jesus de Nazaré, que nos é o caminho, a verdade e a vida. Daí nós devemos trazer Ele para perto de nós. Eu sou Jesus, eu tenho Jesus, eu transmito Jesus. Precisamos transmitir. Tem a outra historinha do Rio Jordão, as coisas vêm à cabeça, nós vamos lembrando. No Rio Jordão, ele deságua no grande mar da Galileia, o lago de Genezaré. Então, o Rio Jordão é em si o lago de Genezaré. O lago de Genezaré é em si o Rio Jordão. E como nos fala Joana de Ângeles, necessitamos partilhar. E ele deságua em 5 rios novos. E o maior deles é afluente do Mar Morto. Então nos diz Amélia Rodrigues em suas obras, que pelo mar da Galileia distribuir suas águas, ele se faz um mar piscoso, cheio de vida, cheio de peixe. Agora, quando ele deságua e suas águas chegam no Mar Morto, este as retém, não possui afluentes mais, não deságua, somente o sol evapora suas águas e o faz salgado, mar morto, tão densa a sua salinidade, que tudo ali boia, não tem vida. O mesmo ocorre com o ser humano, quando ele retém somente para si tudo aquilo que recebe de bênçãos do Pai Maior. Então necessitamos buscar a felicidade através do conhecimento que Jesus nos traz, através de Allan Kardec, como nos fala nosso irmão Navarro, não é? Nunca sem Kardec, porque através do conhecimento da verdade vos libertará. Está aí, é fundamental. Precisamos conhecer a verdade, saber que tudo aqui passa, como nos diz a mensagem ali do Chico. Precisamos reter coisas boas para nos edificar de conhecimento e distribuir sentimentos que os faz aprimorar. Nessa busca da felicidade em minha vida, e acredito de muitos, não sei se tiveram oportunidade, há 30 anos atrás nós decidimos ir visitar Chico Xavier. Logo que conhecemos a doutrina espírita, ela começou a agir dentro de nós, mesmo nós não tendo toda a compreensão. E nós fomos a Uberaba, por várias vezes, mas na primeira vez, assim como em todas, nós chegávamos lá às 7, 8 horas da manhã, e a fila se fazia enorme, 4, 5 mil pessoas, e a gente passava o dia ali na fila, um guardava o lugar, a gente saía, ia tomar um café, ia almoçar, voltava, ficava lá o dia todo, gente, e o Chico lá, psicografando, recebendo as pessoas, beijava a mão de todo mundo, até Adelino da Silveira, que é daqui de Mirassol, todo mundo conhece, não é? Amigo íntimo do Chico, questionou: Chico, para que você precisa beijar a mão de todo mundo, que chegava a rachar os lábios e sangrar? Já imaginou beijar 4, 5 mil pessoas? E ele fala: Adelino, é que minha saúde não me permite me dobrar para beijar os pés. Veja a humildade, a grandeza desse homem. E nós ficávamos lá naquela fila, falando em lábios rachados, sangrando. Lembramos da história do Jorge, todo mundo conhece, mas tem algumas particularidades.
O Jorge era um senhor negro, não é? Andarilho, e ele estava sempre mal cheiroso, usava um terninho, tinha um embornazinho do lado, dentes podres. Então ele se aproximava para pedir um gitório. Gitório, veja só, hein? Nome que vem lá do latim antigo. Antigamente até os mendigos tinham mais conhecimento, não é? Gitório significa aquilo que você possui no momento que possa auxiliar. Então ele aproximava e pedia o gitório. E todo mundo saía correndo algum dinheiro, até porque o mau cheiro era insuportável. Então o Espírito abria o coração, mas não podemos julgar, não é? Porque também tem esse lado de outras existências que nós tivemos em meio a pandemias, as situações que colocaram nossas vidas também em risco. Então o instinto de conservação muitas vezes nos faz criar um tipo de repulsa a qual o Chico não tinha com ninguém, mas infelizmente a gente ainda tem, não é? Outro dia parei no semáforo, veio um rapaz, tudo sujo, e veio falar sem máscara, sem nada, e eu me peguei me fechando o vidro. Aí depois eu caí em si, mas por que isso, né? Justamente que nós estamos aqui tentando se doar mais, mas é justamente esse instinto de conservação. Então, ele estava sempre lá. E quando dava 2, 3, 4 horas da manhã, quando acabava de atender todo mundo, o Chico chamava ele. Ô Jorge, como é que foi a viagem, Jorge? Porque ele morava na periferia. Em relação a todo mundo que estava lá de viagem, que vinham muita gente de longe mesmo. E aí o Jorge respondia: sou Chico, eu vim pelas sombras das árvores. Ele falava de soquinho. E o que você achou mais bonito, Jorge, no caminho? Sou Chico, o azul do céu. Às vezes eu acho que o nosso Senhor Jesus Cristo está me espiando de trás de uma nuvem. E todo mundo sorria, ria. E aí o Chico falava: agora o Jorge vai recitar uns versos. E ele recitava lá 2, 3 versinhos. E no final, o Chico falava assim: agora recita aquele verso que eu gosto, Jorge. Qual, sou Chico? Aquele que você queria roubar a mulher para casar. Seu Chico, menina bonita, penteia os cabelos, joga tuas tranças para cacunda. Deus queira que eu não te roube de domingo para segunda. Vejam só. E todo mundo sorria, era a felicidade em meio a tantas dores de mães sofridas naquele dia. Todo mundo sorria, se felicitava, e nos fala Adelino da Silveira, que um certo dia, Jorge, numa noite fria, lá de Uberaba, ele veio a desencarnar, e o Chico foi chamado para ir lá no seu barraco, e ele estava lá em meio à rua, caído. O Chico, antes de ir, já passou a mão num lençol. Aquele tempo nem sequer havia caixão, devido às dificuldades, à pobreza, né? Embrulhava no lençol, o Chico levou. Chegando lá, o Chico se ajoelha, faz uma prece, e então narra isso o próprio Chico Xavier, tanto para Adelino da Silveira, como Carlos Bacelli e Márcia Bacelli, sua esposa, de que, nesse instante, a própria personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu até tocar ao chão, ao lado do Jorge, e então o Chico cai em pranto convulsivo. O amor do Cristo nos constrange, diz Paulo. Diz que foi a primeira vez que Chico viu Jesus.
Já pensou, gente, que maravilha? E então, Jesus se dobra, acolhe o perispírito de Jorge e o traz ao seu seio fraternal, como se fosse uma mãe pegando a criança, o seu filho mais amado. Ele volta o seu olhar ao Chico e novamente ascende aos céus. Jesus nos disse: eu jamais vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o final dos séculos, dos séculos, dos séculos. Ele não faria uma promessa que não fosse cumprir. Este é o momento que nós devemos confiar, acreditar nele. Necessitamos, nesse momento que passa toda a humanidade, por uma dor, por uma dificuldade, precisamos confiar e porfiar sempre, em nome de Jesus. Para encerrarmos, eu estava lá naquela fila, já eram umas 2h da manhã, gente. E então eu começo a ouvir algo assim: luz que ilumina o caminho e que me ajuda a seguir, sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir, claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. E eu falei: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo nesse instante? Algo diferente ocorria. Meus olhos lacrimejavam. E eu olhei ao lado, todo mundo chorava. Como diz Amélia Rodrigues em suas obras, as lágrimas vinham aos borbotões, ou tal qual uma enxurrada. E o que era aquilo que eu estava ouvindo? Era Roberto Carlos. O Chico recebia as pessoas, psicografava, ouvindo Roberto Carlos. Até hoje eu tenho os Spotify da vida, não é? Esses aplicativos eu coloco lá, aposentado fica em casa, lava, passa, caseia, chuleia, prega botão, né? A esposa aproveita da gente, né? Abusa da nobreza e põe para trabalhar, limpa a casa. É um sofrimento, mas é uma alegria aos corações. E eu coloco lá, escrevo lá Roberto Carlos Gospel e começa a tocar, são as músicas gospel da época, era Roberto Carlos. Mas o que estava acontecendo, que todo mundo chorando, nós estávamos na psicosfera de Chico Xavier. Hoje eu compreendo. E assim como o amor do Cristo constrange, nos diz Paulo, o amor do Chico também. Nós chegávamos perto dele, não tinha palavra, não tinha o que falar. Nós nos silenciávamos. E então eu ouço: raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos humildes, paz dos arrependidos, brilho das estrelas, o seu olhar nos seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Sigo em paz no caminho, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar ao seu lado e segurar suas mãos, mãos que me abençoam e afagam o meu coração. Luz divina, o seu amor nos conduz. O que vem agora, gente? Vamos repetir 3 vezes? Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus.
Que Jesus nos abençoe sempre.